A 26, então, né? Vamos começar, então, pela Lucy. Ela vai ler e comentar para nós, então. É um suplício para o orgulhoso ver-se relegado às últimas posições, enquanto acima, cobertos de glória e de festas, estão aqueles que desprezou na terra. Para o hipócrita é um tormento se ver transpassado pela luz que o desnuda e permite que todo mundo possa ler os seus mais secretos pensamentos, sem nenhum meio para se esconder ou dissimular. Para o sensual, ver todas as tentações, todos os desejos sem poder satisfazê-los. Para o avaro, ver todo o seu ouro dilapidado, sem nada poder guardar. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que fez outros sofrerem. Terá sede e ninguém lhe dará o que beber. Terá fome e ninguém lhe dará o que comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compadecida irá consolá-lo. Ele só cuidou de si mesmo durante a vida. Ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. Parece uma continuação dessa questão, né, Marco, do caído. Aqui ainda diz assim, ó, aqui que a gente, quando morre, né, ficamos exatamente como nós somos. Não porque eu morri, que a pessoa desencarnou, que automaticamente ela vira um ser superior. Então, o hipócrita vai continuar sendo hipócrita. Todos os nossos defeitos e todas as nossas virtudes também vão continuar ali. Então, o que é mais triste para um desses, né, é ficar assistindo, no caso assistindo os filhos brigarem pela herança, né, na sua casa colocarem o outro no lugar, sendo marido, sendo, né, esposa, ver tudo que ele conquistou sendo vendido e assim por diante. Então, é um suplício para a pessoa, né, não se dar conta do que é e não se dar conta, no caso, que desencarnou. Mais ou menos isso. Acho que a gente já tinha feito essa questão segunda passada. Eu acho interessante que esse aqui é o Código Penal da Vida Futura, né? O que é o Código Penal? Ele está escrito aqui mais ou menos as leis, não é, que a gente vai ter que passar na vida futura, ou seja, numa próxima encarnação. Então aqui após a morte, né? Essa vida futura também entre uma reencarnação e outra, né, Marco? Isso, pode ser no plano espiritual. E a vida futura dele já é ali. Uhum. Mas eu acho interessante pelo seguinte, aqui ele está trazendo que o que nos fez cair, não é? Ou seja, onde a gente caiu é onde a gente vai ser, é onde a gente vai ter que expiar, não é? Ele tá trazendo a falta e a expiação, a falta e a expiação, não é? O orgulhoso vai para as últimas posições, não é? O hipócrita, ele vamos dizer, desnudado dos seus pensamentos. Então a gente pode, isso aí é um trabalho pessoal de cada um, ou seja, onde que eu estou espiando hoje, não é? Quem é que não está espiando aqui, não é? Então aqueles pontos onde mais nos dói, onde a gente mais sofre, muito provavelmente foi a causa da nossa queda. Então é bom a gente ter uma boa atenção em cima disso aí para não cair de novo. Não é? Mas é uma maneira da gente mais ou menos ver quais são as nossas tendências. Né? Quando a gente desencarna, inicia o nosso ponto de partida, né? Então, seria isso, desencarna e o nosso ponto de partida é isso aí. Se eu sou hipócrita, eu continuo e o meu ponto de partida é melhorar, né, os meus defeitos. Então, esse é o nosso tormento. E nós somos quem somos, né? Muito bem, muito bem. É uma sequência incrível, né, essas questões aí. Então, esse aqui é o Código Penal dos caídos no futuro. Os caídos agora, com consequência no futuro que está logo ali. Luciana, tu quer ler para nós essa próxima e fazer o comentário, por favor?
Só um pouquinho. Tá. A maneira de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é desfazer-se deles na vida presente. Reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde de forma mais terrível. Quando mais tarde uma pessoa se desvencilha de seus defeitos, mais sofrerá as consequências e mais rigorosa será a reparação. Me parece a continuidade exatamente daquilo que foi dito, né? E o exemplo que o Marco trouxe, então você tem o defeito e você tem a expiação. Então, quanto antes a gente consegue se dar conta de quais são os nossos deslizes, para que a gente veio para se melhorar, antes a gente vai cumprindo o nosso débito, né? E quanto mais a gente demora para fazer isso, mais a gente sofre as consequências dessa reparação, por um lado, né? Mas agora, pensando um pouquinho também sobre isso, mesmo que eu seja velha, vamos dizer, na velhinha, eu vejo que eu preciso melhorar. Eu acho que já é um grande avanço. Só que provavelmente quando eu retornar, eu vou ter que voltar na próxima encarnação para me haver com as coisas, com aquelas faltas que eu deixei para trás, né? Então, se eu consigo fazer isso mais cedo aqui, por exemplo, ainda agora, eu tenho um tempo para liquidar essa fatura até a minha partida, até o meu retorno. Talvez seja isso. É isso mesmo, Luciana. É isso mesmo, né? O ano passado eu fiz um estudo ali, e no estudo minucioso do Evangelho, a gente chega, a conclusão é que Jesus, né? Jesus, o seu nome significa salvação. E salvação, para o povo hebreu, que é a coisa mais importante para eles e mais valiosa para eles cuidarem, para justificar uma salvação, era a liberdade, né? Então, Jesus é a liberdade. Jesus nasceu no mundo para nos libertar. Mas libertar do quê? Exatamente disso que tu está falando, Luciano, das nossas imperfeições, né? Dos motivos pelo qual é a minha queda, né? Então, e como é que eu sei quais são os motivos da minha queda, né? É a minha ideia fixa que me acompanha durante todo o tempo. Na questão anterior ali, falou do sensual, né? O sensual é aquele que acorda e anoitece, e durante o dia o pensamento que predomina na mente dele é a sensualidade, né? E aí ele vai buscar durante o dia se alimentar disso, né? O egoísta, ele acorda e anoitece pensando só nele, no seu bem-estar, nas coisas que ele acha que é importante, né? E por aí vai, né? Cada um com as suas predominâncias, né? Com aquilo que é uma ideia fixa em mim. Este é o ponto que eu tenho que trabalhar, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão e ir procurando avaliar essa ideia do Santo Agostinho, que ele dá da nossa reflexão diária, né? É uma excelente oportunidade da gente chegar a essa conclusão, da gente pontuar em nós mesmos, como diz o Otávio, né? De mim para comigo, né? Dentro de mim, ver aquilo que pode ser uma ideia fixa, aquilo que pode ser a predominância em mim e que é manifesto através de um defeito, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Para que a gente possa se desvencilhar, né? E não sofrer tanto as consequências disso. Muito bom, Luciano. Muito obrigado aí pelo comentário. Alguém quer fazer alguma observação mais? Marco, pode falar. Só para complementar o que tu trouxeste, Éder, a gente, essa questão, né, da ideia fixa, muitas pessoas, tu vê que não se dão conta, não é? Tu tem uma má tendência, mas tu acha que é normal, não é? Tu passa essa questão sensual, tu passa o dia inteiro assim, não, é uma coisa normal, não é? Então nós temos duas opções. A gente pode fazer esse nosso exame de consciência todos os dias e se dar conta do que a gente está fazendo errado e melhorar, não é? Ou a providência divina vai trazer esse ensinamento através de uma expiação, não é? Então a gente tem duas opções. Ou a gente usa o raciocínio para melhorar o que está errado, ou a gente vai acabar expiando e a providência divina vai nos ensinar
não é? Pela dor. Então, E- vamos pelo, pelo raciocínio, né? Muito bom, Marco. Por isso que a gente tem que estudar, porque eu já passo, Vini, para ti a vez e depois a Luciana. Por isso que a gente tem que estudar, que a gente tem que se aprofundar, que se aproximar. Por isso que a doutrina espírita ela é libertadora, né? Por isso que a verdade liberta. Porque a paz, né, do avarento, né, ele só se sente em paz quando ele está juntando, enchendo as burras, né? Para ele aquilo é paz. Né? Mas não é dessa paz que a gente fala, né? Então, o estudo, a aproximação com o espiritual, nos possibilita ver o que é, né, verdadeiramente esse sentimento, porque a alegria do avarento é ajudar, e para ele aquilo é uma alegria, né? Então a gente tem que saber distinguir isso, né? E é estudando, e é buscando esse alinhamento com o evangelho e com o bem é que a gente vai descobrindo. Pode falar, Vini, depois a Luciana. É que a minha internet está um pouco lenta, desculpa. É que eu me recordei que foi da frase do Cristo, né, sobre essa questão 27, que eu conheço dela, que é: reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. Né? Então, lembrei dessa frase do Cristo justamente na primeira parte, que é a maneira de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos da vida futura é desfazer-se deles na vida presente, né? E quando a gente fala reconcilia-te com o teu irmão, por muitas vezes a gente pensa, alguns vão pensar somente a família, que é o mais próximo, aí alguns já vão levar no caso do seu grupo social e muitos vão levar o fato da humanidade inteira, né? Eu pensei hoje até num outro nível, que seria a criação divina por completo. Porque nós não podemos esquecer que tanto os animais como também os vegetais, tanto mal para eles que nós nem ao menos nos percebemos. Muito bom, Vini. Perfeito, perfeito. Luciana. Só comentando um pouco sobre o que o Marco falou, é que também o mundo favorece. A gente tem que estar muito atento, porque, por exemplo, se você pega na questão da sensualidade, né, vai ter toda uma indústria que vai te levar para esse apelo, para muitas coisas que não são a essência mesmo. Então a gente precisa estar muito atento. Eu acredito que as coisas vão se repetindo, os eventos se repetem nas nossas vidas quando a gente precisa aprender uma lição. Então pode mudar um contexto, pode mudar uma situação, mudam-se as pessoas, mas a essência continua se repetindo até que a gente aprenda e a gente começa a mudar. Então a gente tem a atenção que a gente tem que dar para isso e para extrapolar, como o Vinícius também falou, né? Porque nesse momento você está pensando, né, no primeiro momento na família e tal, mas conforme a gente vai raciocinando, essa fé raciocinada, essa atenção ao que acontece, a gente vai conseguindo extrapolar. Então você vai deixando daquele teu micro mundo e vai conseguindo aplicar isso fora das instâncias que a gente está circulando mais próximas. Excelente, muito bom. Perfeito, Luciana. Muito obrigado aí pelo comentário, obrigado, Vini. Aproveita, Vini, já lê para nós o próximo e já comenta. Consegue nos ouvir, Vini? Isso, pode ler para nós o próximo comentário. Tá bom. Tá, é que deu uma travada aqui, desculpa. Bom, 28, né? A situação do espírito na vida espiritual é aquela para a qual se preparou na vida corporal. Mais tarde, outra encarnação lhe será dada para expiação e reparação por meio de novas provas que ele aproveitará mais ou menos por seu livre-arbítrio. Se não aproveitar, será uma tarefa para recomeçar mais uma vez, em condições mais penosas, de modo que pode-se dizer: aquele que sofre muito na terra tinha muito a expiar. Os que desfrutam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e inutilidades, certamente pagarão caro
em outra existência. É o sentido do que disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ok, aqui praticamente é quase que autoexplicativo, né? Então, é a lei de causa e efeito, é o plantar e colher, né? Por muitas vezes nós vamos reparar que nós estamos colhendo, por hora nós não vamos nem nos aperceber que nós estamos plantando, né? E a vida que nós temos hoje, a saúde corporal, principalmente, ela é resultado de como nós vivemos em vidas anteriores, principalmente pelo fato do que nós temos que fazer hoje. Se temos, então, os braços perfeitos, é porque há um motivo, há uma razão, e não só simplesmente para que a gente pegue nossos braços e utilizemos eles para nossa felicidade aparente. Da mesma forma, são as nossas pernas, a nossa mente em estado perfeito, né? Pois há muitos irmãos nossos que nós vamos observar o mundo que eles vêm com os braços defeituosos, as pernas defeituosas, bem débeis, né? E nós não podemos jamais chegar e fazer aquela situação: este muito errou. Verdade, ele está aqui para uma reparação necessária. E devemos agradecer porque nós não estamos naquele estado e aproveitar esse estado que estamos hoje, perfeitos, vamos assim dizer, para que não venhamos a cair, como foi o estudo anterior que o Marco conduziu. Perfeito, Vini, é isso aí mesmo. E também importante aqui que quando ele coloca, né, a situação do espírito na vida espiritual é aquela para a qual se preparou na vida corporal, né? O pessoal pega muito no pé dos espíritas, né? Porque a gente vive falando de mundo espiritual, né? Como se a gente só falasse do futuro espiritual, mas na verdade nós temos que nos preparar para essa vida espiritual. E essa preparação ela já começou, né? Já está nesse momento aqui, a gente já está na preparação. Estamos Liga a tua câmera. Alô, estão ouvindo? Tudo certinho? Sim, te escutamos bem, Éder. Só tu tá virado. É que tocou o telefone na hora ali, e deixa eu desligar a câmera, então depois eu desviro ali. Então a gente já está, na verdade, a gente tem que estar todo dia lembrando disso, né? Que o nosso cotidiano, a nossa vida, será o reflexo no mundo espiritual. Então, o meu bem ou mal-estar no mundo espiritual já está sendo definido hoje, né? Que é o processo totalmente voltado para o aspecto consciencial, né? E esse arrependimento é que vai gerar uma encarnação. E por que muitos espíritos e espíritas, né, entram em pânico, né? Desenvolvem no mundo espiritual a síndrome do pânico por ter que reencarnar? Por um único detalhe que o Vini colocou ali, né? A questão do livre arbítrio, né? Nós nos assustamos, nós temos medo do livre-arbítrio, do esquecimento do passado, né? Eu tenho medo de reencarnar e de fracassar, né? E então muitos espíritos entram em pânico, por isso que o reencarnar é muito difícil, né? Mas nós não podemos ter medo. A gente é amparado, a gente é fortalecido, né? E a gente tem que lembrar disso sempre, né? Hoje serve isso para nós, para a gente começar a nossa preparação. Um dia, quando chegar o nosso momento, né, a gente tem que estar preparado para chegar no mundo espiritual. Lembra da chegada de André Luiz no mundo espiritual? Ele mesmo diz lá no nosso lar, né? Eu me senti um aleijado, né, no sentido espiritual, né? Que ele não conseguia enxergar a realidade e ele não conseguia se locomover por si próprio no mundo espiritual, devido à falta de preparação, ou seja, passou a vida inteira, né, nesse despreparo, ou seja, nessa ausência das virtudes morais, ou aquinhoando aquilo que poderia dar para ele essa entrada no mundo espiritual, sacudir a poeira, passar pela perturbação que todos nós passamos e logo em seguida tocar o barco, né? E ele nos chama a atenção para isso, para a preparação
que nós temos que ter. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa questão? Vamos para a próxima, então. Luzi, tu pode ler para nós, por favor? Posso. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que recebe o perdão não está dispensado de reparar os erros. E enquanto não satisfaz a justiça, sofre as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é implacável e que deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Essa questão aqui, bem engraçada, que essa questão aqui tem a ver com aquela dúvida que eu estava na aula passada, né? E eu e a Lucy caminhando e refletindo sobre essas questões, né? Porque caminhar também é estudar, né, Lucy? E aí eu consegui compreender, né, em essência, o motivo pelo qual a gente precisa passar pelo erro, pela dor do erro que cometemos, né? Quando a gente passa pela misericórdia infinita de Deus, pela dor daquele erro que a gente cometeu, a gente, além de sentir, né, na pele, ficar gravado para sempre na nossa retina, ali no nosso espírito, e que nunca mais a gente vai conseguir praticar aquele erro novamente com o irmão, porque a gente sentiu na pele, né? Além disso, o nosso erro, quando ele vem à tona através de uma enfermidade, por exemplo, até a gente usou o exemplo de Maria Madalena, né, que apesar de ter feito tudo que Jesus pediu para ela fazer, ela no final ela ainda teve lepra, né? Porque o corpo, ele precisou depurar o espírito dos males que ainda existiam ali, os resquícios, né, que ainda existiam dentro dela de enfermidade, que saiu através daquela lepra, né? Então, a gente precisa realmente pagar, né, vamos dizer assim, até o último ceitil, quer dizer, depurar aquele espírito até ele se tornar verdadeiramente limpo, um vaso limpo, né, sem nenhuma impureza. Eu acho que é mais ou menos isso que tem aqui na questão. Muito bem. A gente fica lembrando do próprio Chico, né? O Chico tinha angina, cego de um olho, né? Passou por todos os tipos de doença. Teve a prostatite, teve que operar a próstata, né? Passou por inúmeros processos de doença, né, no corpo, né? E é sempre o amor cobrindo a multidão dos erros, né? Quando se passa por isso com amor, que aí se torna verdadeiro do testemunho, né? Quando a gente passa pelo processo doloroso, mostrando em nós as virtudes já adquiridas, né? Que é a paciência, a resignação, isso tudo é um amor manifesto em nós. Então é a dor que testemunha, né? E a dor que faz com que a gente aprende é só quando a gente fica baseado na dor física, né? E tá sempre, quando ela vem, ela nos traz esse aprendizado, né? Para a gente aprender a ter a dor que testemunha, né? Que é a dor que ensina. Até tem uma música espírita que diz que a dor também é amor, né? Por quê? Porque a dor é o amor de Deus nos trazendo uma oportunidade de resgatar aquele erro e de limpar esse vaso, né, das impurezas, né, das imperfeições. Bem interessante essa questão. E isso aconteceu com Paulo, né? Todo o trabalho dele não isentou ele de ter que passar pelo suplício da morte pela espada do soldado, né? E o nível de consciência dele em relação a isso era incrível, né? Porque na hora derradeira o soldado diante de Paulo sabia que ele não era um qualquer, que ele era um gigante espiritual, né? O soldado treme, né? E ele vai lá e consola, né? Não, faz o teu serviço aí, que eu, né, preciso passar por isso logo, já quero resolver, dinheirinho, né? Decapita aí que eu vou prestar conta para o meu chefe, quando tu segue aí, vai prestar conta para o teu, né? Vai lá e diz, olha, tá decapitado, né? E eu vou ter que fazer adiante. Então,
não exime, né, o culpado de reparar os erros, né? Mas quando que chegue para nós esse momento de reparar o erro com muito amor no coração. Por isso que às vezes a gente comete um delito muito grave numa encarnação lá atrás, aí passa 3, 4 encarnações no futuro e a gente acaba não padecendo ainda, né? É porque na verdade eu não tinha condições em mim de suportar aquele momento. Eu só pago uma dívida quando eu estou, né, em condições. Aí a gente vê as pessoas, mas ele era tão bom, uma pessoa boa, né? Por que morreu tragicamente desse jeito, né? Uma pessoa tão boa, né? Ele passou por aquele momento, no momento que ele poderia suportar aquele processo. E só se consegue suportar quando a gente junta em nós as condições de enfrentamento, né? Por isso que eu vivo alertando todo o povo, só um dia a dor vai bater na nossa porta. A questão é como nós estaremos diante dela quando chegar essa vez, né? Então, temos que nos preparar para isso, juntar em nós as condições desse enfrentamento. Muito bom. Vamos para a próxima questão aí, se alguém tiver algum comentário, pode fazer ainda. Eu queria comentar mais uma coisa, Éder. Eu lembrei, esse teu comentário bem importante, né? Porque se a gente for lembrar de Maria Madalena, quando ela teve lepra, ela ficou feliz com aquela lepra, né? Ela ficou radiante, né? Porque ela estava conseguindo, ela já tinha uma autoridade espiritual que ela conseguia resgatar aqueles erros que ela teve na vida que ela estava ali mesmo, né? Uhum. Então ela ficou radiante com aquela lepra, né? Então a gente lembrar que a enfermidade não é só a dor, não é só passar pela dor, né? A gente tem que passar pela dor com consciência e com amor e com resignação, como tu falaste, né? Porque às vezes a pessoa tem, vamos dizer assim, uma enfermidade grave, um câncer, uma enfermidade grave, e a pessoa passa aquela enfermidade toda resmungando, com raiva até de Deus, né? Revoltada, então ela não conseguiu, ela recebeu aquela provação, aquela misericórdia de Deus, mas ela não conseguiu depurar o espírito totalmente, né? Ela vai voltar e vai ter que passar por isso novamente, né? Muito bom, Luzi. Eu lembrei agora daquela música Pedro, com a letra do Gladstone, né, que tinha Vanessa cantam, né? Que lá é linda aquela música, né? E lá o Pedro diz, né? Quando vão fazer a crucificação dele, né? Ele diz, eu não mereço essa distinção, né? E ele diz, né, martírios são troféus, né? Então é a consciência, né, bem clara do espírito ainda, né, necessitando dessa quitação com a lei para dar o passo, né, evolutivo e não ter mais necessidade de reencarnar aqui no orbe, a menos que queira, né, por algum motivo, alguma missão. É isso aí. Marco, a próxima questão? É contigo mesmo, Marco. Pode ler para nós, por favor. As penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são às vezes castigos e remédios que ajudam a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição não são como os condenados por algum tempo às galeras, mas como doentes no hospital, que sofrem de uma doença muitas vezes causada por sua culpa. Os meios curativos dolorosos de que necessitam são a esperança da cura e curam tanto mais depressa quanto mais exatamente forem seguidas as prescrições do médico, que vela por eles com solicitude. Se prolongam o sofrimento por sua própria falta, o médico nada tem com isso. Então a gente tem, vamos dizer, a expiação, não é, como o remédio, não é, justamente para expurgar essas questões, não é? E a gente vê aqui que está muito do aceitar, né, do espírito aceitar com resignação as suas aflições, não é? E quanto mais resignado estiver, melhor aceitar, menos se revoltar, não é? Mais
rápido vai curar esse mal, não é? No capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, tem um dos itens lá que é motivos de resignação, não é? Que fala como que devem, tipo assim, tu suportar uma aflição gritando aos quatro ventos, reclamando, praguejando, tu não tá aproveitando bem o remédio, não é? A prescrição do médico é aceita, não é? Com resignação, e faz disso um motivo de um crescimento teu também, não é? Porque a gente tem possibilidade de crescer em todas as situações. E aqui também com relação a esse ponto, né, buscando um pouco do que a Lu tinha comentado numa questão anterior, não é, que a gente precisa, quanto antes a gente pagar esses débitos, melhor, não é? Eu faço um comparativo também com uma questão financeira, não é? Uma dívida grande que a gente tem aí dentro de um financiamento, não é? A gente pode adaptar o nosso estilo de vida, não é? De forma a fazer com que as nossas economias sejam destinadas para quitar mais rápido essa dívida, não é? Ou a gente pode ir protelando essa dívida, não é? Não vou adiantar nenhuma parcela. Mas esse fim de ano eu quero viajar também, não estou muito interessado, e daqui a pouco tá fazendo um outro financiamento para cobrir aquele financiamento que tinha, e assim vai arrastando, não é? Assim somos nós com as nossas dívidas morais, não é? A gente acaba sempre protelando o pagamento, né? Pode comentar, Luzi. Eu lembrei de uma mensagem do André Luiz, que ele diz que a gente adquiriu as dívidas em atacado e está pagando ela em minúsculas parcelas, né? E mesmo pagando em minúsculas parcelas, a gente ainda entra no cheque especial, a gente ainda vai refinanciando, como tu falou. Muito interessante. Muito bem. Alguém mais algum comentário? Acho que quem levantou a mão, acho que foi a Luciana e o Vini, né? É nessa ordem, não? Se eu levantei a mão, foi enganada, acho que eu vi. Tá. Vini, pode falar, Vini. Como a gente estava falando assim de dor, né? Eu lembrei de duas situações. Uma da Gênese, em que a dor é o aguilhão que impulsiona o homem ao seu progresso, né? Eu acho que é mais ou menos assim. E outra que está no livro Vinha de Luz, em que Emmanuel coloca como título Como Sofres, né? E ele pega uma fala do Pedro, que é assim, né? Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E essa questão que a gente estava falando da dor, né, e do final do item 30, né, que fala que se prolonga o sofrimento por sua própria falta, o médico não tem nada a ver com isso, tudo tem a ver de como nós encaramos a dor. Né, o entendimento que nós temos, principalmente, da justiça divina. Se tudo que me ocorre é porque há um motivo, há uma razão, e por que nós devemos simplesmente ficar brigando com a divindade porque acontece comigo e não aconteceu com o meu vizinho? Né? Ao contrário, nós temos que aprender com ela. E se nós enfrentarmos esse sofrimento como cristão, né? Ter amor no coração, entender que aquilo, na verdade, pode se tornar um testemunho, ao invés da gente ficar simplesmente só agonizando, né? Então, tudo isso dependerá da nossa própria postura, né? Caso contrário, se a gente não aprender com aquilo que vem até nós, será necessário o quê? Novamente, o mesmo
painel, né, nos tornará novamente a vida, quem sabe na própria encarnação, ou quem sabe em futuras reencarnações, até que nós possamos compreender e aprender. Maravilha, Vini. Isso mesmo, né? Eu coloquei aqui um slide que a Lucy fez, uma fala do Chico, né? A gente botou esses dias no nosso Face e Insta, né? Como sempre, para divulgar as coisas da doutrina, né? E eu adoro essa fala do Chico, que diz que a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma, né? Isso vem a fechar todo esse processo quando a gente pensa, né, na dor do corpo como algo não espiritual, né? E, na verdade, a origem é lá dentro, né? A gente está, como disse o Marco ali, né, ou fez em prestações, né, ou está juntando para poder pagar, mas tem que ser kits. Se vai ser de uma vez só, se vai ser parcelado, a gente vai ter que definir isso, né? E a dor é isso aí, né? Ela é um processo de cura para a alma, né? Está sempre vinculada a isso aí. Muito bom. Vamos para a próxima, Marco. Só para fechar aqui, mais um ponto que me chamou a atenção, né? Que Kardec coloca isso aqui, né? Que os espíritos em punição não são como os condenados por algum tempo às galeras, mas como doentes no hospital. Não é? Se tu fosse condenado às galeras, tu tem um tempo que diz assim, não, tu vai passar 20 anos remando, né? Tu vai passar o resto da vida remando. Mas não é isso, né? Se são como doentes no hospital, depende deles seguir a prescrição médica, né? Imagina, tu tá num processo de recuperação, seguir a fisioterapia, seguir tudo que é receitado para sair o quanto antes desse hospital, não é? Então tu tem escolha, na galera tu não teria escolha, não é? Então é só essa questão aí. É verdade, salvo se é um Gesiel que recebe uma ajuda lá para sair das galés, né? Luzi, levantou a mão, pode falar. Não, é que eu lembrei, quando a gente fala aqui em remédio, né, em médico e em remédio, a gente tem que sempre lembrar, né, que o remédio é o evangelho que Jesus nos prescreveu, né? E quando a gente coloca o evangelho em prática, principalmente na hora da dor e na hora das dificuldades maiores, é aí que a gente consegue o medicamento para sanar aquela enfermidade, não do corpo, mas da alma, né? Muito bem, Lúcia. Os martírios são troféus, né? A gente vai recebendo essa dádiva aí. Muito bem. Vamos para a próxima, então. Estamos quase no finalzinho do nosso Código Penal da Vida Futura, né? Já está aí a próxima, Marco? Não. 31. Carlos, quer ler e comentar para nós, Carlos? Pode ser. As penas que o espírito sofre na vida espiritual somam-se àquelas da vida corporal, consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e também expiação das faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de existências anteriores, que põe em prática as decisões que tomou na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e os reveses que, em um primeiro momento, parecem sem razão de ser, mas são justos porque são o resgate do passado e servem ao progresso. Bom, essa questão 31, ela fala, né, que as penas, ou seja, juntamente com as penas do espírito, as penas que o espírito sofre na vida espiritual também juntam-se àquelas da vida corporal. O agricultor, quando ele faz a colheita, pressupõe, claro, é lógico que ele tenha lançado uma semente, né? Então primeiro ele faz a semeadura e depois a colheita. Então
se a gente for pensar, trazendo também para a sabedoria popular, né, a gente vai encontrar alguns ditos, alguns ditados que vão bem ao encontro disso que a gente está estudando, quando diz assim que o hoje é a semente do amanhã. Então, aquilo que a gente vai sofrer, aquilo que a gente vai passar na vida, em algum momento da nossa vida ela foi semeada, né? E o Éder faz um comentário que o momento em que as coisas acontecem, elas têm também um momento, né? Então, também aqui na sabedoria popular, a gente encontra o dito que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Ou seja, esse resgate também, ele vem no momento em que a gente também pode passar por esse resgate, que a gente está já preparado para esse resgate. E aí é a questão do livre-arbítrio, né? Quando é que a gente vai... as nossas escolhas, daquilo que a gente faz, quando a gente passa pelas dificuldades que a gente passa na vida, também o momento do resgate também, ele pode também estar relacionado à nossa escolha. Como foi falado aqui, a questão da sensualidade. Tem pessoas que sabem que a sensualidade, viver em função da sensualidade, não é uma coisa também tão tranquila, assim, porque as pessoas mesmo que vivam em função da sensualidade, aquele vazio não se preenche. Tem várias experiências em cima da sensualidade, mas o vazio, ele ainda permanece. Mas esse é um valor também que ele vive naquele momento. E aí ele acha que a felicidade dele pode estar nisso, pode ser na avareza, juntar dinheiro, né, ter os bens, para ele é o mais importante. Então, ele vive em função dessas metas, desses objetivos. Então, a questão do momento da reparação, parece que também existe aquele momento correto, um momento mais adequado também, em que ele começa a perceber, poxa, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz, eu vivo num mundo, e aí talvez seja um momento realmente do encontro com a espiritualidade. E também eu estava pensando uma outra questão aqui, que eu vejo que o nosso viver, ele é um exercício, né? Um exercício que a gente realiza no dia a dia, quando nós vivemos entre aquilo que nós fomos e aquilo que nós seremos, né? Aquilo que nós viremos a ser. E aí entra a questão do livre-arbítrio, de nós escolhermos também, né? O que nós fomos, né? E aí nós ficamos aqui em cima eu não diria da corda bamba, né, mas a gente fica em cima dessa escolha, que a gente tem que resgatar aquilo que a gente foi, mas em cima disso, dessa aprendizagem do que a gente foi, né, que foi constituindo a nossa vida hoje, como é que a gente vai ser no dia de amanhã. Então, esse exercício, que eu acho que ele é muito interessante. Então, dentro desse raciocínio, se a gente for ver, o sofrimento, ele não é de um todo ruim, a gente também tem que agradecer pelo sofrimento, pela aprendizagem que ele nos proporciona, né? Então, à medida em que a gente está sofrendo, também é um momento da gente resgatar os nossos erros. O sofrimento não pode ser visto como algo... Também ninguém vai dizer que ninguém é masoquista para pensar que a vida é sofrimento e que sofrer é bom, mas que o sofrer é uma aprendizagem, que sofrer é um momento de muita riqueza, né? E no estudo anterior, o Marcos falava também a questão dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Até a gente teve a palestra sobre os animais, né, aquela live sobre os animais, e aí eu fico... a gente vai pensar um pouquinho. Os animais, talvez, assim, quando Kardec também estudou, não se tinha tanto conhecimento também sobre a questão dos animais, né? Então, hoje a gente vê a sensibilidade que os animais têm, e que nós, de certa forma, a gente talvez esteja mais evoluídos que os animais, mas nós temos muitas características também dessa animalidade, não no sentido grosseiro, bruto, né? Mas a animalidade que a gente diz no sentido de que seja algo também muito bonito, muito puro também, do carinho, do afeto. A gente que tem animal, a gente sabe do carinho que eles têm, da fidelidade, do amor que eles têm pela gente, né? E Cristo já dizia, né? Ninguém vem a mim se não for trazido pelo Pai, se não for conduzido pelo Pai.
Então, o fato hoje que a gente está aqui também estudando, eu acho que também é o nosso momento, também é a nossa hora da gente entrar assim, meio que acho que Deus dá uma olhada assim, bom, tu já aprontou, tu já fez das tuas, agora vamos seguir um outro caminho, né? Então, e aí cabe a nós escolher realmente aquilo como pai, né? Que nem a gente como pai também, a gente que tem filhos, a gente faz isso, deixa os filhos fazer a bagunça deles, depois, bom, só um pouquinho. Agora vamos organizar a coisa aqui, vamos deixar a coisa mais... Vamos levar um pouco a coisa séria também, né? Claro que eu não estou falando aqui no sentido tão simplório, né? Mas eu acredito também que esses momentos de evolução também eles vão surgindo e cabe a nós tomar essa decisão. Então, se é na vida corporal que o espírito repara o mal das existências anteriores, é como eu disse, a gente fica entre o que a gente foi e aquilo que a gente vai vir a ser, também é uma escolha muito nossa, né? Então, nessa lavoura que a gente lança a semente, a gente pode escolher ou plantar o joio ou plantar o trigo, né? A escolha é nossa, né? Tu estava falando, Carlos, e eu lembrando de um estudo que a gente fez no sábado, onde coloca, já que tu usa essa metáfora, né, da semente na terra, enfim, né, da preparação, eu lembro que a gente estudou que o arado, quando é citado no Evangelho, simbolicamente, numa simbologia espiritual, a terra é o nosso coração, né? E o arado, o que remove a terra, o que mexe com os nossos sentimentos, são as circunstâncias que a vida nos apresenta. E estas circunstâncias é que vão preparar a semente. Então, se não remover a terra, se essas circunstâncias elas não fazem a sua função, a semente pode cair ali e morrer, né? Pode ficar num terreno árido. Então a gente tem que estar sempre vendo que as circunstâncias da vida, elas têm que serem vinculadas, né, àquilo que pode ser produzido a partir delas, né? Tem que frutificar, ou seja, é resgate sim, né? É o nosso passado de volta, né, nos mostrando a conta, né? A gente estava brincando no sábado passado ali com a Cris, né, falando dos méritos, e eu ainda falei do tal de bônus horas, né? E o Marco riu e brincou assim, que bônus nada, tem que botar a conta no positivo, né? Tem que amenizar lá do saldo devedor. E é isso que é esse sentido que tem essa questão 31 aí, né? Muito bom, Carlos. Muito obrigado pelo teu comentário. Vamos para a próxima, Marco, para nós encerrar hoje as nossas... Essa aqui é um livro, né? Né? Essa aqui é um livro. Vai lá, Luciene. Eu leio e tu explica. Eu vou ler e tu explica, então, é grande isso aqui. Alguns se perguntam, Deus não teria mostrado maior amor por suas criaturas... Peraí, isso aqui está na frente, eu não enxergo. O maior amor por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e sem os reveses ligados à imperfeição? Para isso, teria sido necessária a criação de seres perfeitos, sem nada a adquirir em conhecimentos nem em moralidade. Já tá respondendo, né? Sem nenhuma dúvida poderia tê-los feito. Se não o fez é porque em sua sabedoria quis que a lei geral fosse o progresso. Os homens são imperfeitos e como tais sujeitos a reveses, mais ou menos penosos. É preciso aceitar o fato que já existe. Inferir que Deus não seja bom nem justo seria revoltar-se contra ele. Seria injustiça se tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que outros, que desfrutassem sem trabalho de uma felicidade que os outros só atingiriam com muita pena ou que nunca atingiriam. Mas sua justiça brilha justamente na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, nenhum na formação é melhor dotado que outro.
nenhum que tenha sua marcha para ascensão facilitada por exceção. Aqueles que chegaram ao fim passaram como os outros pela fileira de provas e de inferioridade. Admitindo-se essa premissa, o que há de mais justo do que a liberdade de cada um? O caminho da felicidade está aberto a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingir esse fim são as mesmas. Deus fez para a felicidade o preço do trabalho, e não o do favor, para que cada um tivesse seu mérito. Cada um é livre para trabalhar ou não por seu avanço. Aquele que trabalha muito e vive para este avanço é recompensado mais cedo. O que se afasta do caminho e perde o seu tempo, retarda a sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é naturalmente empurrado para um nem para outro. Aqui dá para descrever, né, que nós somos criados simples e ignorantes, inclusive aqui, só para o espírito mais puro que a gente conhece é Jesus, então ele foi criado e ele foi em linha reta, né, direto, não teve curvas, não repetiu o ano, não mudou de colégio. Isso é só uma comparação conosco, é como se fosse uma série escolar, do pré-A, pré-B, primeira série, vai até a nona série e assim por diante, até a faculdade, doutorado, etc. Enquanto tu não conseguir passar de etapas, tu tem que ficar ali no teu nível. Às vezes tu não fica encarnações, no mesmo nível que acabas tendo que ser, né, retirado da terra ou da escola e colocado noutra escola, né? Então é isso, está demonstrando então como que são criados os espíritos e pelo nosso livre-arbítrio e por nós andarmos no caminho reto, sem curvas, sem... é um resumo das outras questões, né? Então o homem é livre, né? Ele não é empurrado, nem para um lado nem para o outro, é a sua consciência e a sua vontade que vai trilhar o seu caminho do progresso. É isso. Na verdade, é um resumo, né, do que... Só um pouquinho, irmãs. Tem uma gatinha no meu colo que tapou o microfone. E, na verdade, é um resumo, né, que explica por que Deus não nos cria prontos, né, infalíveis, né. A gente tem que lembrar que a gente não é uma pipoca de micro-ondas, que pega o saquinho, coloca ali e pá, né. Na verdade, a gente é uma pipoca que foi separada a semente, foi plantada na terra, que foi cuidada, tem que passar por todo esse processo, né? A intempérie, o risco do sol, da chuva, ou de mais, ou de menos, do cuidado, dependendo do cuidado. É um processo, né? E neste processo a gente tem algo chamado livre-arbítrio, que é o que vai nos conduzindo ali. Então, por isso que Deus não nos cria que nem bilha pipoca de micro-ondas, né? Que vai pronto ali, né? Que é só botar e já está com gordura, com sal, com tudo pronto, né? Na verdade, a gente tem que pensar que é um processo. E esse processo tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. E aí é que está o perigo da queda, né? Vamos para a última, então, Marco? Hein, Éder? Pois não, pode falar, Vitor. Nós somos o milho da pipoca que vai para a panela para passar pela fritura do óleo. Exatamente, é isso aí. É essa pipoca que eu me refiro. A outra já é pronta, né? Perfeito, Vini, obrigado. Né? Pode concluir aí, Marco, né? Essa 33 para nós. Apesar da diversidade de gêneros e de graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nos 3 seguintes princípios. 1. O sofrimento é ligado à imperfeição. 2. Toda imperfeição e toda falta causada pela imperfeição trazem em si o próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é resultado dos excessos, o aborrecimento e a ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. 3. Todo homem pode se desfazer das imperfeições pela força da vontade,
pode poupar-se dos males que são o resultado das imperfeições e assegurar um futuro feliz, a cada um segundo suas obras. Esta é a lei da justiça divina, tanto no céu como na terra. Então, essa questão 33, ela é o resumo das demais, né? Ou seja, a gente fala em sofrimento, não é? Se a gente fala em sofrimento, a gente está falando em imperfeição, não é? Enquanto formos imperfeitos, vamos sofrer. É o caminho natural, né? E a questão assim, mas como que vai ser a expiação? Como que eu vou passar por isso, não é? A gente viu aí nas questões anteriores que tem muitas que já são, vamos dizer, pré-prontas, assim, não é? Tu caiu nisso, tu vai expiar nisso mesmo. Tu não vai, sei lá, cair numa existência pela sensualidade e vai expiar num problema totalmente diferente, né? Tu vai acabar expiando onde tu caiu mesmo, não é? E vamos dizer, a nossa consolação aí, né, é que diminuir o tempo, diminuir a gravidade dessas expiações só depende de nós, não é? E como a Luzi comentou antes, né, a gente já tem o remédio prescrito há 2000 anos aí, não é? O Evangelho, e é só a gente ler a bula direitinho e aprender a utilizar, né? Acho que é isso aí. Pode comentar, Luzi. Não, eu queria comentar só essa parte aqui, que ele diz assim, ó, toda imperfeição e toda falta causada pela imperfeição trazem em si o próprio castigo. Para a gente parar para pensar, né, o quanto sofre uma pessoa ciumenta, né, o quanto sofre uma pessoa avarenta, o quanto sofre uma pessoa orgulhosa, porque às vezes a gente acha que a gente vai reparar o erro depois. E, na verdade, a gente tá sofrendo as consequências, não está reparando, mas está sofrendo as consequências do erro quando a gente está praticando o erro, não é? Quando uma pessoa é muito avarenta, ela está o tempo inteiro ali angustiada de não gastar muito, de estar o tempo inteiro juntando e juntando cada vez mais. Quando uma pessoa é ciumenta, ela fica arranjando amantes, vamos dizer assim, né, no sentido literal, para o marido ou para a esposa, em todos os lugares. Ela fica vendo quando a pessoa é orgulhosa, ela fica vendo coisas o tempo inteiro ao redor dela, nos outros, né, que talvez estejam querendo rebaixá-la, né. Então, para a gente parar para pensar que as nossas imperfeições, elas já trazem em si a dor. A gente é que não para ver. Muito bem, Lúcio. Muito bem, Marco. Com isso, então, a gente encerra, né? E aí a gente fica olhando, né, o mal que existe no mundo ainda, né? Deus não precisa do mal para que a gente evolua, né? Ele se utiliza do próprio mal que nós temos, né, para nos propiciar os meios da evolução, né? Outro dia eu estava lendo a respeito, isso me toca muito, né? Na África ainda fazem, né? Pegam algumas meninas de algumas localidades, né? E tiram dela o clitóris ali para que passem uma vida inteira, né? Dentro da cultura deles lá, sem a questão do prazer que o sexo pode dar através desse órgão físico, né? E eu fico imaginando o sofrimento. A gente falou faz todo o tempo aqui de sensualidade como exemplo, né? Eu fico imaginando, né, esse espírito que passa uma vida inteira em função e lá adiante encontra essa situação que para nós é chocante, né? Mas que perante Deus, a sua misericórdia, está ali a oportunidade desses espíritos, né, de poderem passarem pelo processo do resgate, né? Dentro da lei de causa e efeito. Então, é como eu encerraria com aquela mensagem, Marco, que tu leu lá no final do Consolador, né? Nós não podemos julgar o sofrimento de ninguém. Nós temos que nos
avaliar como nós imperfeitos, cuidar das nossas imperfeições, que já dão trabalho o suficiente, né, para que a gente possa ter um futuro espiritual. E hoje nós estamos definindo já o nosso futuro espiritual. Nesse momento a gente já está definindo, por isso que a gente tem que ter cuidado que a gente, como a gente age, como a gente fala, como a gente faz, tá bem? Vamos então agradecer, lembrando que segunda-feira que vem o nosso estudo, né, vai gravitar em torno do livro No Mundo Maior, né, com o nosso querido amigo Carlos Décimos, né, o nosso romano aí. Vocês vão ver que romano no dia 24, acho que vai ao ar a participação dele como romano aí. Vocês vão ver por que o nome dele é Décimos, né, que eu já vou criar uma expectativa aqui, né, da apresentação dele, né, para dar o Oscar a ele. Né, humildemente eu tenho que dizer que essa parte é imperdível, né? Né, sem nenhuma vaidade, né, Carlos? Tá tudo certo. Gente, muito obrigado pela companhia de todos. O melhor ator da peça, minha humildade não permite declinar o nome. Maravilha, né? Muito bem, né? Vamos pedir para a Luz fazer a prece de encerramento para nós e desejar a todos uma boa semana. Nos encontramos quinta-feira que vem no nosso segundo ato do nosso Natal especial. Grande abraço aí. Luz, encerra para nós. Amado Jesus, queremos te agradecer por esta reunião fraterna que estivemos hoje. Agradecer aos amigos espirituais que nos intuem, que nos restauram, que nos dão força e coragem para seguirmos adiante nas dificuldades da vida, porque são eles, essas dificuldades, os nossos maiores professores. Que a tua luz nos envolva a cada instante, a cada passo do caminho, que a tua paz nos restaure, que o teu amor nos guie sempre, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, para que continuemos com esses estudos, com esses trabalhos. Que assim seja. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, Luciana. Tchau. Live streaming aí no colo. has stopped.